Boa noite, vereadora Flávia, público presente que continua nos prestigiando, sejam sempre bem-vindos, não é? Então, na Fala Livre, eu quero aproveitar esse tempo para contar um pouquinho dos trabalhos de julho. Então, eu participei de uma reunião do Núcleo Regional 3 da pessoa com deficiência e aprendi mais uma situação, não é? Os estudos mostram que o termo correto agora é pessoa com deficiência e doenças raras. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido dos ossos de vidro, não é? Uma questão tão delicada. E aí a gente precisa de políticas públicas. Então foi muito gratificante estar presente aqui no Centro de Convivência e aprender um pouquinho com esse pessoal que está diariamente nessa luta. Tive presente também em algumas reuniões do plano diretor, mais para frente eu vou falar. Falei bastante com o secretário Márcio Melli, me atendeu assim de uma forma estupenda. Eu vi a preocupação da questão principal das lâmpadas, não é? Nós aprovamos aqui numa sessão extraordinária a vinculação de uma nova taxa para poder eliminar esse problema, mas ainda é preocupante essa questão da iluminação na cidade. Encaminhei também para algumas secretarias, especificamente para a Secretaria de Saúde, né? Aqui um parabéns para o diretor, o Carlão, né? O Carlão me atendeu muito bem. Tem algumas jovens que fizeram um trabalho técnico, né? Um trabalho de conclusão de curso técnico. E eu fiquei muito empolgado pela preocupação delas. Elas desenvolveram um trabalho com a preocupação logística da distribuição dos remédios em Vinhedo. Então, elas estão apresentando uma proposta. Então, achei tão importante, né? E a Secretaria da Saúde abriu as portas ali. Também o mês de julho é muito festivo para a comunidade católica, especificamente. Né? Dia 11 de julho, a comunidade ali do Mosteiro de São Bento, né, esteve em festa. A comunidade de Santana, que lembra o Messias representando, né, o Padre Júlio e toda a comunidade. Como é importante a gente resgatar a história da cidade. Não é? Estivemos presentes também, o Geraldinho também estava em Campinas, na posse do novo bispo, Dom João Inácio Miller. Então, a política pública ela se faz presente no meio das comunidades, não é? As comunidades, elas vivem em função da política pública. Eu faço questão sempre de lembrar, por exemplo, os vicentinos, não é? Essa instituição já dentro da Igreja Católica, o quanto que ela faz de trabalho que o poder público não consegue suprir, não é? Então aqui é só um lembrete. Também um parabéns especial aí para o Cadu, né, quem esteve acompanhando aí os Jogos Pan-Americanos, o Cadu, filho da Maria, do Carlos Barreto, não é? Então, o menino da terra que está jogando hoje na Itália, medalha de bronze. Então, como é importante também a gente poder dar uma destinação para a vida do jovem, seja ela através do esporte, através da educação, mas a gente precisa retomar. Então, o Júlio, fiz questão de poder trabalhar bastante. Especificamente, no mês de julho, coloca para mim a foto, por favor, Soninha. Aqui vai um parabéns, né, para a Prefeitura. Então, essa é uma indicação que eu fiz em 2017 sobre a questão principal dos carros abandonados na cidade. A grande preocupação dos carros abandonados é que ali viram uma proliferação, talvez, do mosquito da dengue, não é? Os outros tipos de doenças, também os animais peçonhentos, e pior de tudo, né? Quando a gente fez essa pesquisa em 2017, o Luiz, o assessor, me ajudou bastante, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ela tem um índice lá, que o carro abandonado, ele pode gerar também e pode virar um depósito de ilícitos, não é? Seja ali a droga ou um produto roubado. Então, pode colocar outra foto, a Prefeitura anunciou, agora no mês de julho, a operação que vai recolher carros abandonados. Eu não coloquei isso aí por vanglória, não estou preocupado de não dar os parabéns para o vereador Sandro Rebeca, mas fica aqui um alerta para a Prefeitura. Em 2017, a gente fez essa solicitação, assim como todos os vereadores dessa casa, constantemente, indicam para a Prefeitura quanta coisa pode ser feita. Não é? Então, que fica uma dica. Não é? Eu já tinha falado ano passado, uma composição de dados simples, colocar todas as indicações dos vereadores dessa casa, pode ajudar no direcionamento ali da Prefeitura. Né? Então, esse foi mais um trabalho em julho. Eu quero falar também, pode tirar isso a foto? Quero falar um pouquinho sobre o plano de diretor especificamente. Como muitas pessoas têm nos procurado, então, o plano diretor participativo de Vinhedo, vigente, eu estou fazendo esse trabalho. Então, deixa eu pegar a minha cola aqui. Então, qual que é a ideia que eu tive para tentar ajudar? Então, eu iniciei
uma revisão particular, aí, entre aspas. Eu estou estudando o plano diretor, e aí toda semana eu vou trazer um pouquinho de algumas informações que eu acho importantes para que a população tenha a noção clara do quanto é importante para a cidade. Então, basicamente, que fase a gente está do plano diretor? As reuniões acontecem às terças-feiras, não é? E nessas reuniões, os delegados de cada região da cidade estão junto com os delegados do Poder Público, da Prefeitura, e, em função de alguns trabalhos técnicos, conseguir fazer a revisão do plano diretor. O que me chama mais atenção, vou iniciar do princípio, como já dizia o nobre filósofo. A Lei Complementar 66, de 17 de janeiro de 2007, dispõe sobre o Plano Diretor Participativo de Vinhedo e dá outras providências. O prefeito, na época, João Carlos Donato, usando as suas atribuições legais, sanciona e promulga a lei seguinte complementar. Então, o que é um plano diretor? Primeiro, é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano que deve ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nelas contidos, fecha aspas aí, continua, não é a ideia detalhar aqui. Mas para a gente ter noção clara, o parágrafo único. Quais são os objetos de um plano diretor? Primeiro, o uso e ocupação do solo, o parcelamento do solo, o código de obras, o plano de habitação, plano de água e esgoto, plano de mobilidade urbana, regulamentação dos instrumentos urbanísticos, o código tributário municipal. Então, tem muita informação que a gente precisa, de fato, trabalhar em conjunto. Se a gente faz uma análise, talvez preguiçosa, não é? Numa conversa aí, talvez de esquina, a gente pode ouvir os dois opostos, né? Tem ali um time torcendo, sempre achando que o plano diretor vai destruir a cidade para construir e vai aumentar demasiadamente o número de habitantes. E tem o outro extremo também, que pode pensar que é necessário, que a cidade precisa crescer, etc, etc. Como é que a gente faz um plano para que isso seja resolvido? Ouvindo as questões técnicas. Então, nas reuniões que eu pude participar em julho, né, eu trabalho à noite também, eu dou aula à noite, então eu estava de férias, eu consegui identificar alguns pontos que são primordiais. Primeiro, qual que é a capacidade hídrica da cidade? Quanto tem de água na cidade? O plano diretor ele não especifica, mas aqui continua, olha que interessante. Ele segue o plano nacional, o regional e estadual, de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Ele não é claro aqui, não é? Mas hoje aqui a gente votou na moção de apelo, e muito bem destacada, para aumentar o atendimento do pediatra à noite. Como que a gente está planejando aumentar ou possibilitar o aumento da população se a gente não pensa na questão social? E aí, diretamente envolvido, por exemplo, a saúde. Como que é o planejamento da cidade para daqui 20 anos? Com base no que a gente pode permitir ou não a liberação de um novo empreendimento? Numa das reuniões, eu fiquei assustado, tanto é que eu já pedi para o técnico ali, que foi muito feliz no estudo, e aí eu quero saber mais detalhes. Não sei se vocês acompanharam, mas existe uma possibilidade de aumentar a população, que a gente calcula hoje em torno de 77 mil habitantes, para 168 mil habitantes. Então, a primeira pergunta que deve ser feita, esse estudo é real? Não é? Se não é real, a gente precisa da informação clara, não é? Qual que é a perspectiva? Ah, não é tudo isso. Ah, tá bom, então, quanto que é, de fato, a realidade? Independente do quanto a gente pode crescer, não é? Que é uma informação técnica e um número fechado, o número ele é importante para isso, não é? Ele é fechado, eu preciso saber, não é tudo isso, é 100 mil, tá bom. Para chegar a 100 mil, como é que a gente vai atender? De novo, se ele está falando aqui que é um plano social de desenvolvimento econômico e social, como que a gente vai cuidar da questão escolar, vaga em creche, o transporte, que tem falado-se bastante da mobilidade, e aí o plano ele continua. Planejamento da região metropolitana de Campinas. O PDPV, né, que é o próprio Plano Diretor Participativo, abrange a totalidade, os eixos estruturais, estratégicos, etc, etc. Eu vou dar um salto aqui para não ficar também uma coisa cansativa, até porque está terminando meu tempo. Habitação, inclusive, de interesse social, atividades econômicas geradoras de emprego, etc, etc. Então, eu quero crer que a minha lição de casa, eu estou tentando fazer com toda a humildade, tenho conversado com os delegados, mas a gente está numa grande chance de fazer uma revisão e escapar dessas armadilhas. Se o poder financeiro falar mais alto na decisão,
a gente não tem uma resposta muito boa. Não vai dar tempo, mas eu quero fazer a minha meia-culpa, viu, seu Edson? Está corrigido lá 2 itens, gratificado e comissionado, já está em maio de 2019, a lista do salário, mas o salário completo ainda está em novembro de 2018. Eu continuo na próxima semana. Uma boa noite a todos.